Bom, meus irmãos, boa noite mais uma vez a todos que estamos aqui imbuídos no mesmo sentimento, na mesma vontade de querer estar juntos, de querer estudar essa doutrina maravilhosa, de nos melhorar, né? E contamos uns com os outros. Nessa noite a gente vai ouvir nosso irmão André com o capítulo do Evangelho, capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, nas instruções dos Espíritos, né? Dos Espíritos de Verdade. Então, a gente vai dar início ao nosso estudo da noite. Patrícia, por favor. Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Como ter em mãos a herança de viver? Como ser mais eu, se não sei quem sou? Se o mundo herdou a pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver. A verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Oh, 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 porque sei que é do seu amor. Deus, nosso Pai Criador, Jesus, Mestre querido, Maria Santíssima e José, que foram a família que nos trouxe o ensinamento de Deus para aprendermos na prática com o nosso Mestre Jesus. Nesse dia de hoje, agradecemos mais uma oportunidade por podermos estudar esse ensinamento, e que todos somos herdeiros de Deus nesse planeta maravilhoso que nos acolhe, que nos recebe, para cada encarnação podermos praticar o nosso aprendizado. Que nós possamos ter uma reunião muito proveitosa no dia de hoje, como sempre é, e que nós possamos, Senhor, a cada dia, praticar mais um pouco do seu ensinamento e cada dia mais, sempre juntos, no amor, na caridade e no auxílio ao próximo. Que assim seja, graças a Deus. Com você, André. Esse é um capítulo
muito importante, não dizendo que os outros são de menos importância. Então, quando na semana passada a Dona Maria Tereza trouxe esse tema, que nós já vimos lendo, estudando para falarmos também, eu falei, gente, falei depois da Dona Maria Regina já é difícil, falar do mesmo tema é um pouco complicado, porque a Dona Maria Regina ela já falou bastante coisa a respeito, mas quando se fala do Cristo Consolador, a gente precisa estar massificando por conta até do momento em que vivemos. E eu sempre tenho o costume de abrir a minha fala sempre com alguma história. E eu já falei isso uma vez e vou contar para algumas pessoas que não conhecem, principalmente os nossos irmãos de Petrópolis, que meu pai foi sempre muito atuante na doutrina espírita e ele teve câncer. Nos momentos finais dele, ele no hospital, nós o acompanhávamos lá. E ele falou assim, meu filho, quando você for falar suas palestras, falar de doutrina espírita, sempre fale alguma história, principalmente as de Chico, porque sempre tem um grande ensinamento, tem sempre um ensinamento emocional, as pessoas se comovem e aprendem com mais facilidade a doutrina espírita. E eu falei assim, não, pai, pode deixar. Eu sempre pedi muito a Deus para que no momento do desencarne dele eu estivesse nesse dia presente. E Deus me deu essa bênção, que exatamente no dia que eu estava lá com ele, ele começou a passar mal, e nós chamamos o enfermeiro para cima. Ele está partindo. E minha mãe estava também, minha mãe entrou em desespero, né? Eu amparei minha mãe, saí da sala e voltei. E eu peguei na mão do meu pai e pude agradecer a ele pela bênção, pelas bênçãos recebidas, pelo homem que sou, por ter me encaminhado dentro dessa doutrina e pude fazer uma prece naquele momento para ele. Os meses se passaram e num outro trabalho em que temos a responsabilidade de estar à frente, a gente sempre faz uma prece, uma leitura do Evangelho. E começa às 7 horas. E eu sempre chego antes do trabalho, eu abro o Evangelho, vejo qual é o estudo da noite, eu dou uma lida, me preparo, até por orientação de Valdo, quando aconteceu com ele, quando ele falou, que Humberto de Campos falou através dele, a arte da guerra, que ele falou num dia, não sei se todos conhecem essa história, no dia seguinte ele pensou que Humberto de Campos fosse falar de novo através dele, e, na realidade, Humberto de Campos não veio, e o centro estava mais cheio ainda, e ele teve a obrigação de falar com todos, que no dia anterior Humberto de Campos falou através dele, e naquele dia Humberto de Campos não estava presente, espírito. E sentou, pediu desculpa, isso ele vê Humberto de Campos entrando de novo, e falou, coloque-te de pé, porque o trabalhador do Senhor nunca fica sentado, sempre se coloca de pé. Falarei hoje, mais uma vez, através de ti, não por você, mas por conta desses todos que vieram em busca de um ensinamento. Mas hoje você aprende a primeira lição, a responsabilidade de ter o cuidado e o compromisso de estudar antes de falar. Então eu sempre fazia isso, por conta dessa orientação de Humberto de Campos e de Valdo. E assim fazemos todos nós que percebemos nas palestras que temos cotidianamente. Mas nesse dia eu cheguei atrasado. Cheguei em cima do horário, já tinha gente, eu não tive tempo de ler uma página, alguma coisa para concatenar as ideias. E eu só fiz a prece. E pedi a Deus que me auxiliasse naquele momento. Eu ia falar por mim mesmo de um tema qualquer sobre doutrina espírita, sobre amor, sobre perdão, alguma coisa. E pedi ao meu pai. Meu pai veio na minha mente nesse momento. Eu falei assim, pai, me ajuda a falar hoje. Né? O meu pai, ele falava com muita facilidade. Me ajude a falar hoje. Né? E aí eu fiz a prece. Quando eu voltei, virei de frente para o Congá, né? E quando eu olhei para todos, né, eu comecei assim, né? Que Jesus, mestre, amigo, esteja com todos. E aí já não era mais eu falando. Meu pai falava comigo naquele momento. E isso para nós foi muito importante,
porque isso prova que o Cristo Consolador, né, que o Espírito de verdade, que é a terceira revelação, que é o Espiritismo, está dentro de mim, apesar das dificuldades que eu tenho de mantê-la viva no meu cotidiano. Mas isso me traz uma paz. Da mesma forma que quando eu despedi dele, eu sabia da imortalidade da alma. Então podemos falar juntos, eu e meu pai, naquele momento, e para mim foi motivo de muita alegria. Então ele sempre falou para que nós começássemos com uma história. E a gente sempre começa dessa forma. E hoje começamos com uma história que é muito bonita, de uma família, um pai, a mãe e um filho, que se amavam, que tudo corria tranquilamente, que tudo fluía de uma forma harmoniosa e feliz. Até que uma doença naquela cidade tomou conta, e aí a gente lembra da pandemia hoje, e muitas pessoas desencarnaram, e o filho deles ficou doente, e veio a desencarnar também. Acabou a vida da mãe. A mãe ficou totalmente desequilibrada emocionalmente, não sabia o que fazer, não queria mais nada. E aí, o tempo foi passando, mas a mãe entrou num estado de depressão. Tudo o marido fazia para que a mãe voltasse a ser como era. Mas nada acontecia. Até que ela ficou grávida de novo. O marido pensou, graças a Deus, tudo vai voltar a ser como era antes. Terei novamente a minha mulher, a minha companheira. Mas para a mulher, ela se sentia uma criminosa por ter se permitido ficar grávida, como se aquela pessoa, que aquela criança que viria, se colocaria no lugar do filho querido. E ela não aceitava. E não aceitou a criança. E foi um período de gestação, não com amor, mas muito turbulento. Muito dificultoso. O pai tudo fazia para trazer os mimos, falando de como seria o novo filho, a nova alegria no lar. Mas ela não aceitava aquela criança. Os meses passaram. 7, 8, 9 meses. Chegou o momento da criança nascer. E como é de costume, aquele sofrimento da mulher, a criança nasceu, as enfermeiras limparam a criança e levaram para que a mãe visse. Ela não quis ver. Mas mesmo assim, por um impulso, a enfermeira, sem saber, né, colocou mesmo assim a criança no colo da mãe. A criança já chorando. Colocou no braço da mãe que tinha acabado de terminar. E a mãe então começa a chorar. A criança, ouvindo o choro da mãe, para de chorar. E olha para a mãe. Como a criança parou de chorar, a mãe procura ver o que houve com o filho, porque ele tinha parado de chorar. Nesse momento, a mãe olha para o filho abre os olhos e diz para ela assim, pensamento de coração para coração, de mente a mente. Sou eu que estou de volta, mas não contes a ninguém. E a mãe então abraça o filho. E toda aquela mágoa, aquela angústia, naquele momento, some. Era o filho querido que voltava aos seus braços. Então, meus irmãos, isso é consolação. Isso é o Cristo Consolador. Este é o Consolador prometido, que mostra para nós que a morte não existe, porque a doutrina espírita, ela não tira a nossa dor. A doutrina espírita, em momento nenhum, tira a nossa dor. Ela tira o nosso desespero. Ela nos conforta. Ela nos consola. Ela nos diz que esse irmão que você perdeu, que este ente querido que no momento se afastou de você, ele vive. Você voltará a reencontrá-lo. Você voltará a vê-lo. É uma questão apenas de tempo.
Do mesmo jeito que aqui você vela por ele, e ele de lá vela por você. Esta é a consolação dessa doutrina santa e bendita. Mas o Cristo Consolador, que foi o primeiro Consolador, como está no estudo, eu enviarei outro Consolador, que ficará com vocês para sempre, e restabelecerá tudo aquilo que já vos tenho dito. Quem é esse nosso Cristo? Esse Jesus que veio até nós. No livro A Gênesis, ali no livro A Caminho da Luz, no seu início, na Gênese planetária, diz que existe uma comunidade de espíritos puros e que só se reuniu até hoje, dentro desses milênios, 2 vezes. Uma para a construção do planeta Terra, isso aproximadamente 4 bilhões de anos atrás. A segunda, para que se escalasse um Cristo planetário, para que viesse a essa mesma Terra, a esse mesmo planeta, para impulsionar o crescimento desses habitantes, para impulsionar também o crescimento do planeta. Já era necessário uma mudança para que o planeta também ascendesse a uma nova esfera de evolução. E aí, a espiritualidade nos diz, Ramatiz diz que Cristo demorou aproximadamente 1000 anos para habitar entre nós. Questões para lá, não vem ao caso. Mas Divaldo diz que Moisés, quando recebia as tábuas no Monte Sinai, o psiquismo de Jesus já habitava o planeta Terra. Isso 1600 anos antes. Os profetas já previam a vinda do Messias. O profeta Isaías, que é considerado um profeta messiânico, já falava 600, 700 anos atrás, que viria o Salvador, o Messias. E aí vem Raul Teixeira falando para nós que Jesus, que é o Cristo planetário, que é o governador do planeta Terra, conforme diz também Divaldo, que demorou esse tempo todo para se condensar, olha que interessante, na personalidade denominada Jesus. E Raul Teixeira diz que Jesus não é só governador do planeta Terra, ele é responsável por todo o sistema solar nosso, que é chamado pelos outros cristos planetários de rei solar. Nos diz que Joana de Ângeles diz: os espíritos que vibram na mesma sintonia que eu, não temos consciência, não temos noção, sabedoria da grandiosidade do tamanho que é Jesus. Emmanuel diz que os espíritos do quilate dele não conseguem entender Jesus. O rei solar, Joana de Ângeles, diz que eles nem dizem Jesus, devido a tamanha grandiosidade. Chamam de irmão celeste, chamam de rei solar. É este espírito, o rei solar, governador do planeta Terra, coordenador do nosso sistema solar, que desceu até nós, para nos salvar, para nos orientar. Este que poderia ser o dono, que era o dono do mundo, que poderia ter nascido num palácio, nasce numa manjedoura. Nasce em um local simples, humilde, para já no seu primeiro momento de existência dar o exemplo de humildade e de simplicidade. Como a dizer que para ser o maior, como foi o ensinamento seu mais tarde, deveria ser o servidor de todos.
aquele que poderia ter nascido o mais rico dos ricos de todo o mundo. Foi naquele momento em que toda uma constelação amparou, Divaldo diz, que toda a esfera terrestre, com as constelações, com as conjugações, fizeram com que o planeta estivesse propício a este momento. Os cristos planetários ampararam a descida do Mestre, a descida de Jesus no planeta Terra. E Jesus cresce, se torna um menino. E todo mundo, qual é a mãe que não quer o melhor para o seu filho? E vê que Jesus tem um certo conhecimento, tenta encaixar uma vaga para Jesus no templo. E começa a confabular, vai no templo tentando arrumar, e Jesus diz lá no Boa Nova, ele sai e fala para a mãe, mãe, acaso não tenho testemunhado a minha vida com meu pai? Acaso não tenho dado testemunho de minha vida para com Deus? E sai e vai até o seu pai, carpinteiro, e pede para trabalhar com ele na carpintaria. Porque ali, ao invés de ele ficar preso em um lugar, num templo, ele trabalharia com as multidões. Certa vez ele sumiu e estava conversando com os ladrões, um dos maiores malfeitores da época. Estava ali orientando, está também no Boa Nova. O tempo passou. Jesus ali, dentro dessa energia crística, se preparava para o momento de começar a sua codificação. A primeira codificação da Boa Nova. A materialização no físico do ensinamento de amor de Deus. Mas ele precisava, quando iniciou a sua atividade, ele precisava buscar o seu colégio apostolar. E começou a sair a procurar. Começou a andar pelas margens do Tiberíades como a buscar alguém já conhecido, seu. Até que ele vê uma embarcação chegando, 2 se aproximam, se desembarcam, e ele diz, Simão e André, filho de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido para trabalhar pela instituição do seu reino na terra. Simão e André não entendem aquele homem desconhecido chamando para instituir um reino na terra. E Jesus começa a falar para eles sutilmente do Evangelho e pergunta, quereis ser o meu discípulo? Eles não entendem que tamanho magnetismo era aquele que vinha de dentro, como Pedro diz que como reconhecesse aquela voz de algum lugar, como se fosse uma voz amiga. E eles disseram sem pestanejar, Senhor, seguiremos os teus passos. Saindo dali, abraçaram-se, entraram em Cafarnaum e foram na intendência de Antipas. Lá, na coletoria, tinha um cobrador de impostos, Levi, que mais tarde seria chamado o apóstolo Mateus. E ele pergunta, que fazes tu, Levi? Recolho impostos devido a Herodes. Queres colher os bens do céu, Levi? Levi também sem entender por que razões, como aceitar um convite de uma pessoa desconhecida, ele sem titubear, Senhor, estou pronto. No dia seguinte, ele vai até a margem de novo do Tiberíades, encontra 2 jovens pescando, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Desejais participares comigo da Boa Nova? Tiago e João, que já tinha ouvido antes João Batista, olharam para os dois, se olharam, e uma alegria imensa
contagiou todos os dois. E eles apenas falaram: mestre, mestre. E assim Jesus, o governador do nosso planeta, nosso irmão maior, começou o seu apostolado. Mas interessante, meus irmãos, como esses apóstolos, mesmo sem conhecer nessa existência, o chamado para a divulgação, a disseminação de um novo conteúdo era a mudança de uma ideia, era a mudança de um olho por olho, dente por dente. Jesus vinha trazer o amor. E aí, meus irmãos, é que ele diz para eles: eu vos deixarei, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei um outro Consolador, que ficará convosco dessa vez, eternamente. Que reestabelecerá tudo aquilo que eu vos tenho dito. E restabelecer por quê? Será que Jesus não foi claro? Será que os seus ensinamentos não eram de uma forma que todos entendessem? Nós sabemos que Jesus falava de uma forma alegórica. Nós sabemos que Jesus falava de uma forma florida, porque aquele povo, daquele momento, não tinha condições ainda, com o seu entendimento ainda atrasado, de receber um conhecimento, um conteúdo de tamanha grandeza. Então Jesus, que sabia e sabe de todas as coisas, deu tempo ao tempo. Ele veio para dar esse pontapé inicial, o nosso primeiro Consolador, mas disse que no momento certo, quando a humanidade já estivesse com a mente mais aberta, quando todos aqueles estivessem em condições de receber em seu coração um ensinamento novo, ele enviaria uma nova consolação, um outro Consolador. E aí, em 1857, nasce para nós, através de nosso querido irmão, a doutrina espírita. Com tudo que já sabemos, aquelas confusões na Europa e tudo mais. Mas em 1864, Jesus volta. Como diz os nossos irmãos evangélicos, Jesus está voltando. Mas em 1864, Jesus volta através do Evangelho segundo o Espiritismo. A boa nova agora não estava verbalizada no ser, na carne. A boa nova agora estava estruturada em letras. Os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Mestre estavam às claras. É como se Jesus falasse assim: não, vou mandar dessa vez de uma forma para que não fique mais nada às escuras. Chega de parábolas, chega de floreios. Agora, além de dar o significado de todas as parábolas, é necessário ensinar a eles como proceder. É como que pegasse uma criança e falasse assim: quanto é 2 mais 3, meu filho? E falar assim: não, filho, bota 2 dedinhos numa mão e 3 dedinhos numa mão. Aí conta 1, 2, 3, 4, 5. A certo modo, de certa maneira, é como Jesus está fazendo conosco. Porque a gente tem lá, no Livro dos Espíritos, a questão 625, que é já de conhecimento de todos nós, que a gente está sempre batendo nessa questão. Qual é a forma mais perfeita que Deus nos deu a seguir? Como modelo e guia. Jesus. Tantos outros tiveram, mas qual foi a forma mais perfeita para servir de exemplo como modelo e guia? Ora, meus irmãos, para ser guia,
já tem que conhecer o caminho, como diz Haroldo. Nós não sabemos. Jesus, se há 4 bilhões de anos, na formação da Terra, ele já fazia parte da comunidade de espíritos puros, ele um dia esteve no nosso lugar. Porque esse é o ensinamento. Todos nascemos simples e ignorantes. Mas, com isso, acelera o nosso coração que a distância entre nós e Jesus é extremamente enorme. Bilhões e bilhões de anos. A distância é quantitativa e ela é também qualitativa. Distância em tempo e distância em evolução espiritual. Então, quando a resposta do Espírito de Verdade, ele é o nosso guia, porque ele já passou por aqui, ele sabe o caminho, então ele volta novamente para nos mostrar. Como disse Haroldo também uma certa vez, quando falava de Divaldo, que agradecia, ele estava fazendo uma palestra e estava Divaldo na assistência e ele levantava uma homenagem a Divaldo, porque se hoje ele falava com facilidade ali, tinha os baluartes, como diz Berlim, que antecederam, que foram ali. Se hoje a gente pega uma estrada asfaltada, Divaldo foi abrindo, arrancando árvores, tirando mato, fazendo estrada de barro para caminhar. Então Jesus, ele é o nosso condutor, o nosso guia para que a gente não se perca. Ele é a nossa iluminação, para que a gente não se perca no caminho. É o nosso modelo, ele é o nosso exemplo, o modelo moral a ser seguido, o modelo que deve ser, de uma certa forma, seguido cegamente, mas ele também é nosso Pai, Pai espiritual. E como todo pai entende que o filho deve ser corrigido, Deus, nosso Pai, não castiga os filhos, mas ele mostra a maneira da correção. E Jesus, esse filho, esse irmão mais velho, vem nos mostrar de uma forma doce e carinhosa. E aí, em 64, vem o Evangelho, trazendo essas luzes ditas por Jesus, de uma forma obscurecida, mas que dessa vez sem o véu. E a gente chega no capítulo 6, o Cristo Consolador, que talvez seja, como falamos, o menor do Evangelho, mas nem por isso o de menos importância. Porque vem falando justamente do verbo que volta, do verbo que trouxe novamente para nos relembrar o que foi dito, para restabelecer aquilo que ele disse lá atrás e que começou a ser deturpado. A prova é que logo depois, né, da sua estadia, começaram as cruzadas, a Santa Inquisição. Foi necessário ver Francisco de Assis e Jesus diz: Francisco, reconstrua a minha igreja, que de um primeiro momento pensou que fosse construir, que estava acabado em pedras. Mas depois, com o passar, ele viu que reconstruir a igreja era trazer de volta o seu ensinamento de amor. E ali ele começa a levar o evangelho como deveria ser. Tanto é que, num primeiro momento, a Igreja Católica não permitiu que ele fundasse uma nova vertente da Igreja. O Papa, ele vai até o Papa, mas o Papa não o condena, não permite, né, mas deixa ele livre para as crenças. E segundo Miramês, na história de Francisco de Assis,
essa prece lindíssima, né? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, foi justamente quando o Papa doente, percebendo que Francisco estava certo, que era um ser iluminado, que já tinha mais de 20.000 franciscanos em todo o mundo, chama-o, reconhece, e Francisco pede para que Francisco peça a Deus para ele. E Francisco, naquela simplicidade, como que um saco rasgado em cima com uma corda na cintura, o tapete do quarto do Papa cobria os pés de Francisco. E ele, vendo tanto luxo, tanta riqueza, entendendo que Jesus ali não estava, ele começou: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. E continua a prece, nisso ele se transfigura e o Papa pensa que está vendo Jesus. Então é justamente isso. Jesus, o advento do Espírito de verdade, vem pedir a nós outros agora, como se fosse Francisco, reconstrua a minha igreja. Hoje, Francisco de Assis não tinha o livro dos Espíritos. Ele não tinha o Evangelho. Foi mais difícil. Mas, segundo a espiritualidade, Francisco de Assis é justamente a reencarnação de João Evangelista. Sendo ou não sendo, isso não é importante. O importante é o ensinamento deixado. Mas ali já estava renascendo um espírito de uma alta hierarquia, que a boa nova estava contida aqui no seu coração e no seu consciente. Como é a questão também do livro dos Espíritos, onde está gravada as leis de Deus na mente do indivíduo. Então, meus irmãos, nós temos hoje o chamado de Jesus para que a gente possa e comecem a reconstruir a igreja. Ah, mas como vamos fazer? O que deveremos fazer? Não sei se a gente vai sair em prática, colocando em prática. Lembro da Carminha falando que não basta só teorizar, tem que praticar. E é justamente isso que Francisco fazia bastante. Ele estava nas ruas. E hoje é a nossa vez. É lógico que hoje vivemos um mundo em que a realidade é outra, e principalmente um momento em que a doença está ganhando força, está ganhando. Mas tudo isso, com essa terceira revelação, nós entendemos. Entendemos porque tudo está certo. Tudo está certo. Mas os nossos irmãos que estão aí fora, eles não sabem. Eles não têm esse entendimento. Precisamos, como diz o Berim, abrir a boca e falar. Mas precisamos muito mais colocar a mão em prática. Porque a fé, sem obra, ela é morta. E Francisco começou a construir a igreja no físico e começou a construir levando esse verbo, salvando e curando pessoas. As pessoas, porque era uma pessoa rica, perguntavam a Francisco: quem você acha que vai te ouvir nessas suas loucuras? E ele falava assim: se ninguém tiver para me ouvir, os pássaros descerão e os peixes subirão para me ouvir. E assim foi. No momento em que o pai tira a roupa dele, porque já que ele não serviria para ser o seu seguidor do pai, que era um dos homens mais ricos, e ele queria que o filho continuasse a sua fortuna, mas Francisco tinha um outro chamado. Ninguém apareceu. Mas quando Francisco de Assis começou a falar, envolvido por esse psiquismo de Jesus, que todos nós somos envolvidos a todo instante, os pássaros desceram e a praça ficou coberta de pássaros. Os peixes de um aquário enorme que tinha no meio da praça, todos colocaram as cabeças por lá de fora, para ouvir a palavra do ensinamento de Francisco de Assis, do ensinamento de Jesus. E aí a gente fala hoje desse advento do Espírito de verdade, dos itens que fala justamente
sobre a volta do verbo físico para o verbo escrito, mas que é a mesma beleza, que é o mesmo amor, agora jamais esclarecido, mas aberto para nós. Então, nós vamos ler apenas alguns trechos dos itens dessas instruções dos Espíritos, para que a gente possa fazer algum comentário. E, Patrícia, se alguém for falar, você me fala, porque eu não tenho a visão. Mas antes da gente começar a ler, veja que todo esse cuidado do Espírito, da equipe de Espírito de verdade, tinha em relação a esse outro Consolador, porque dessa vez não poderia falhar. Se não fosse Kardec, seria outro. E se não fosse outro, seria outro. Até que essa codificação, até que essa doutrina estivesse presente na Terra, porque o planeta Terra, ele precisa evoluir e somente ficará nele aqueles que tiverem condições e vibrando na mesma faixa vibratória, um planeta de regeneração. Da mesma forma que fomos expulsos, aqueles que hoje não tiverem vibrando nessa mesma categoria, também serão convidados expulsoriamente a habitar um planeta do mesmo quilate. Porque, meu irmão, conforme eu falei, o Espiritismo, ele nos traz a dor como professora, como mestra divina, a nos ensinar. Porém, meus irmãos, se a dor não consegue fazer com que se cumpra o seu papel em nós, nós somos reprovados. E voltamos no ano seguinte na mesma série. Porém, se aquele colégio onde você estuda não tiver mais a série que você estava cursando, você é convidado a ir para um outro colégio onde tem aquela série que você ficou reprovado. Então, essa é a nossa doutrina, essa é a nossa consolação. Mas a espiritualidade, muito preocupada, conforme eu estava falando, certa vez Kardec, preocupado, porque ficou sabendo que Martinho Lutero, tinha tido um sonho. E que sonho foi esse? Martinho Lutero chegou à porta do céu. E chegando lá à porta do céu, um anjo apareceu do seu lado. E Martinho Lutero perguntou assim: quem é que está no céu? Seriam os protestantes? Eu disse: não, aqui não tem nenhum protestante. Seria então a religião dos católicos que eu abjurei? Assim, não, aqui não tem nenhum católico. Seriam os budistas, os hindus? Assim, não tem nenhum deles. Ué, o céu então está vazio? Assim, não, meu. Muito pelo contrário. O céu está cheio. E não existe só esse céu. Qual é a igreja, então, de que esses que estão aí dentro fazem parte? Ele falou assim, nenhuma. Aqui estão todos aqueles que acolheram as viúvas, os órfãos, os velhos, aqueles que tinham problemas de saúde, aqueles cegos, estropiados, os aflitos, os desolados, os desamparados. Aqui estão todos esses. Esses sim fazem jus ao céu. E aí Martim Lutero acorda e diz: preciso fazer a reforma da reforma. E Kardec fica preocupado com isso. E ele dorme. E ele é levado também desdobrado, mas não para o céu. Kardec vai parar no umbral. Chegando lá, ele vê choros e ranger de dente, gritaria, sofrimento, muitos tormentos. E aí Kardec pergunta: quem está aqui? São os crucificadores de Jesus? E é o Espírito que também estava do lado dele diz: não. Estes espíritos não tinham consciência do mal que faziam.
E o próprio mestre ajudou na regeneração deles. Então, será que estão aqui os imperadores romanos? Não, não. Aqui não estão eles. Eles não tinham noção de espiritualidade. E muitos já se regeneraram, poucos ainda se encontram na Terra em fase final de regeneração. Estaria aqui, então, os perseguidores dos cristãos, aqueles dos coliseus? E o Espírito falou assim, não. Apesar da vestimenta de civil, de civilização, eram quase selvagens. Não tinham entendimento. E Kardec fica assustado. Senhora, então de quem são esses sofredores, esses gritos? Quem são esses sofredores? E o Espírito fala para ele, e eu vou ler para vocês aqui, porque é importante, é um trechozinho. Temos juntos de nós os que estavam no mundo plenamente educado quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Meus irmãos, somos nós, os cristãos infiéis, aqueles que se entregaram ao mal por livre vontade. A gente sempre diz, né? Aquele que mais sabe, mais será cobrado. Aquele que tem maior responsabilidade. Essas coisas. Mas aqui é um exemplo de que realmente quando nós temos o entendimento de esclarecer, de fazer o bem e não fazemos, nós somos muito mais responsabilizados, porque você cai. E com a sua queda você arrasta multidões. Porque aquelas pessoas poderiam ser esclarecidas por você. E você não fez. E aí Kardec acorda. E Kardec corre para reformular a questão 642 do Livro do Espírito, que é a seguinte: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de todas as suas forças. Porquanto, e essa é a parte mais pesada da resposta, que é importantíssimo que a gente fixe bem nessa orientação dos Espíritos. Porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de você não haver praticado o bem. Então, se na sua esquina tem alguém que se suicidou e que você passava por ela todo dia, dava um bom dia, boa tarde, boa noite, e que às vezes ela perguntava a você: como vai, minha irmã? Como vai? Como tem passado? E você teve a oportunidade de ajudá-la e de mostrar para ela que é um ledo engano, que a morte não existe, que ela só vai agravar as consequências, a sua dor. Porquanto responderá por todo o mal que tenha sido resultado de você não ter praticado o bem. Somos Franciscos de Assis, e o Espírito de verdade, corporificado na doutrina espírita, que é a terceira revelação, a volta de Jesus, pede para que nós reconstruamos a sua igreja, principalmente através das ações. Porque certa vez, Chico foi convidado para ir no aniversário de um centro, que toda casa tem o seu aniversário.
E Chico falou assim: meus irmãos, eu vou até aparecer, mas peço que não divulgue muito, né, para não ter muito tumulto, muita gente. E assim foi feito. E como somos brasileiros, né, a gente só conta para o nosso melhor amigo que tem um melhor amigo que tem um melhor amigo. Quando o Chico chegou lá, estava lotado de gente. Ele, naquela simplicidade, chegou, teve a apresentação, aquela coisa toda. E quando chegou a hora dele falar alguma coisa, ele olhou para aquela multidão e falou assim: eu sei, por que vocês estão aqui hoje está tão cheio. Assim como eu, vocês estão com saudade de Jesus. E se hoje, meus irmãos, nós nessa pandemia nos reunimos na frente de um celular, na frente de um computador, essa aglomeração de gente, encarnados e desencarnados, é porque nós estamos com saudade de Jesus. E nós precisamos transformar esse sentimento em benefício do próximo, em benefício de alguém, começando pelo nosso próximo. Quem é o nosso próximo? E aqui eu digo, o nosso próximo é o Chiquinho, o nosso próximo é o José, o nosso próximo é a Maria, o nosso próximo são todos aqueles que chegam até nós, porque nós temos a palavra do advento, nós temos a palavra do Espírito de verdade. Então, quando lemos lá as instruções dos Espíritos, e os 3 itens de 5 a 8, olha que interessante. Porque o livro do Evangelho tem sempre as instruções dos Espíritos. E ali a gente vai ver vários Espíritos de alta hierarquia tecendo comentários sobre a Boa Nova, sobre o tema. E os 5 itens, quem fala? Espírito de verdade. Então, no item 5, ele diz assim: homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para clarear o caminho. E reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Homens fracos, Jesus sabia que nós somos pequeninos, que somos falhos, que somos fracos, que nós compreendemos aquele que já começou a querer seguir, fazer com que a árvore do Espiritismo não entrar para a doutrina, mas a doutrina entrar em nós. Esses que já começaram a vivenciar o dia a dia a doutrina. Que compreendeis, ele dizendo no Evangelho, as trevas das vossas inteligências. Não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho. E que facho é esse, meus irmãos? Que facho é esse se não é essa doutrina santa e bendita, a doutrina dos Espíritos, que nos clareia, que nos tira da escuridão, que faz com que a gente valorize aquilo que merece ser valorizado e deixe de dar valor às pequeninas coisas, aquilo que não tem importância, aquilo que não pesará para nós quando chegar o momento, como diz nossos irmãos, das religiões co-irmãs, de prestar contas do juízo final. Porque nós só vamos com o nosso coração. E a doutrina espírita nos conduz através do guia e modelo que é Jesus. E ele continua aqui: e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. E aí, eu lembro de uma música de Tim e Vanessa, que tem música lindíssima, chamada Luzes da Luz.
que tem um trechinho que eu vou cantar para vocês que é assim: queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a mãe luz. Luzes perdidas a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. Então, nós, luzes perdidas, queremos voltar à Mãe Luz, mas a natureza não dá salto. A distância que nos separa do nosso governador planetário, do nosso rei solar, como diz Joana, Emmanuel, é de bilhões e bilhões. Um dia voltaremos às luzes perdidas, seguindo o roteiro que é Jesus, como diz a canção, retornarão à Mãe Luz. E ele continua: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Já vou passar a palavra, Camila, deixa eu só terminar. Ou seja, aqui, espíritas, amai-vos. Eis o primeiro, instrui-vos. Jesus aqui está dizendo, meus irmãos menores, meus filhos queridos, eis a fórmula do bolo. Os anjos, para ser anjos, precisam de duas asas. Uma é a do amor que consola, do amor que conforta o aflito, do amor que levanta, do amor que tira aquele que vai se jogar na frente do trem, que vai se jogar na frente do carro, dizendo para eles que Deus está conosco. E a outra é da instrução, dizendo para esses mesmos irmãos que tudo isso tem um porquê. As provações são necessárias para nosso crescimento moral e espiritual. Essa é o nosso objetivo. Nós somos perfectíveis, caminharemos, mesmo que dure bilhões e bilhões e bilhões de anos. Mas chegaremos lá. Pode falar, Camila. Ativa o microfone, Camila. Tá. Só uma coisinha bem pequena. É que eu acho que a espiritualidade, através de você, André, veio nos dar uma reflexão muito boa. Será, só para a gente pensar, será que a gente pode se expor nas tarefas de César, mas não pode se expor nas tarefas de Deus? Só. Nas tarefas de César a gente se expõe, tanto quanto necessário. E nas tarefas de Deus? Essas palavras, entendemos, Carminha, que na realidade entendemos as duas vertentes, as duas partes que falamos anteriormente. E você está certa, Tereza também está certíssima. Mas, quando Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós temos que tomar esse cuidado de não perder o foco de dar a Deus o que é de Deus também. Porque o trabalho, ele é necessário, isso é fato. E o homem, ele faz uso ao seu salário. Mas em se tratando de nós, espíritos e espíritas, que temos consciência de que aquele que mais sabe, mais será cobrado, aquele que mais lhe foi dado, mais será cobrado, nós temos que ter o compromisso, o comprometimento e a responsabilidade de fazermos tudo dentro de uma certa coerência, por conta do momento em que vivemos, mas penso que não podemos, em nenhum momento, de fazer as coisas de Deus. Pode falar, Tereza. Ativa o microfone, Tereza. Pode ser, Patrícia. Você está sem som, Tereza.
Patrícia, pode ser Quem é Jesus? Você colocou aí agora. Pode ser Quem é Jesus, de Carlinhos Conceição? Você tem ela? Vou procurar aqui. Tá. Você tá sem som, Tereza. Mexe no teu plug aí do telefone, que às vezes naquela hora que descarregou pode ter dado problema. Pronto? Aham. Então, nas tarefas de César é o nosso sustento. O corpo é o invólucro divino dado a nós por Deus, né? Para nós conservarmos. Por isso a lei divina, a lei da conservação. Como diz a música de Carlinhos Conceição, foi um corpo planejado e esboçado. Só isso. Obrigada. Então, na realidade, são tudo questões de entendimento da nossa parte para que a gente não perca as oportunidades de servir de uma forma com segurança e de uma forma equilibrada. E aí, a gente passa para o item 6 desse capítulo maravilhoso, que é o Cristo Consolador. Conforme eu falei, apenas tirei alguns trechos, porque eles são extensos. Não muito, mas alguns são. No item 6 ele diz assim... Você me permite só uma coisa? Pode falar, Camila. Não, porque eu coloquei que talvez isso seja uma reflexão, sem certezas, para a gente avaliar, tá, irmã? Sim, e é lógico, Carminha, porque isso é importante. E, na realidade, independente do momento em que vivemos, né, o mundo hoje ele está muito materialista, valorizando, conforme já dissemos, né, aquilo que não é necessário ser valorizado, porque isso não vai contribuir para o seu crescimento moral e espiritual. Isso não vai fazer com que ele cresça, ou seja, vai passar o ano, ele será reprovado e voltará na mesma série. E essas são as coisas de César. É necessário, sim, que acordemos, cada um dentro das suas religiões, que tenham um entendimento que o tempo urge, mas principalmente nós que temos esse conhecimento de uma ascensão do planeta e de que aqueles que estão vivenciando nesse planeta terá que acompanhar esse crescimento, porque senão será mandado, convidado a ir para uma outra escola. Então, sim, hoje o mundo está dando mais valor às coisas de César, infelizmente, né? Verdade. O item 6. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Olha só que interessante. Eu, o jardineiro divino, cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Jesus, o jardineiro divino. Qual é o papel do jardineiro, meus filhos, meus irmãos? Qual é o papel do jardineiro? É aquele, ele coloca uma semente e ali, com fé, ele espera que aquela semente germine, que cresça, que dê folhas, que dê frutos, independente das tormentas, independente das secas, independente dos alagamentos, ele tem fé naquela semente. Ele acredita que ela vai crescer. Ele acredita que ela vai vencer as dificuldades de estar embaixo da terra, lutando contra si mesmo até despontar aberto no céu, para começar a dar frutos e flores e ajudar no universo, no equilíbrio. Esse é Jesus. Esse é o jardineiro celestial que cada um de nós temos dentro de nós e que hoje, com o advento do Espírito da Verdade, nós temos que obrigação de, pelo menos, e isso, infelizmente, é muito difícil, porque o falar é muito fácil, como já diz a Tereza, né? Falar é muito fácil,
difícil colocar, mas o verdadeiro espírita, já dito, é pela sua transformação moral, é pelo esforço. Então, que pelo menos a gente possa chegar no final do dia com a consciência tranquila, como diz Santo Agostinho, refaça, reviva o seu dia do amanhecer ao anoitecer e veja aquilo que você fez de ruim, veja aquilo que você fez de bom, o que você fez de bom, multiplique no dia seguinte, e o que você fez de ruim, tente não fazer, mas não se condene. Não se condene, porque se a gente for esperar ficar bom, a gente não vai ficar, não vamos ter Jesus. E aí, Raul Teixeira diz uma coisa também interessante, olha só. Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Se você está esperando ficar curado para encontrar Jesus, você não vai encontrar. Porque Jesus está aonde se encontra a dor. Pessoas com defeito, com dificuldades, com vício e com imperfeição. Então, quando ele diz aqui pessoas doentes, né, não é que ele não está nas pessoas boas, não. Mas aqui ele está dizendo, de uma forma alegórica, que os bons, né, os com saúde, são aqueles que já têm o entendimento da espiritualidade, são aqueles que já têm o entendimento dessa terceira revelação, são aqueles que compreendem os ensinamentos da boa nova de nosso irmão maior. André. Tereza. Estão me ouvindo? Sim, sim. Diante desse parágrafo 6, desse item 6, o segundo parágrafo, né? Se a gente lê bem esse segundo parágrafo do item 6, a gente vai ver o quanto Jesus nos chama para sermos felizes. Na verdade é isso, para sermos felizes. E aí é quando eu discordo com meu amigo André, quando ele disse no começo que o Espiritismo traz a dor para nos ensinar. Porque, na verdade, não é a doutrina espírita que nos traz a dor. A doutrina espírita nos traz a consolação. A dor é fruto das nossas más escolhas. Agora, já que nós fazemos as nossas escolhas erradas, vinde a mim todos vós que sofreis. Obrigada. Fantástica, fantástica colocação, Tereza. Na realidade, era isso mesmo que eu queria dizer, só que você complicou, fechou maravilhosamente. Sabe aquele aluno que diz assim, quando a professora, mas é isso, assim, é isso mesmo que eu queria falar, professora, desse jeito. E é exatamente assim que deveria ter sido colocado. Porque, na realidade, a doutrina não nos traz a dor. Nós sabemos, é justamente essa consolação. Mas você colocou muito perfeitamente. E nesse item 6 também, né, no finalzinho, ele diz assim, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Olha que lindo, gente. Meus irmãos, instruí-vos na preciosa doutrina, a doutrina da verdade, a doutrina que dissipa o erro das revoltas. Porque hoje, meu irmão, nós não podemos mais nos permitir ficar revoltado, ficar chateado, ter ódio com as adversidades da vida. Porque aquilo nos diz o sublime objetivo da aprovação humana. Porque a doutrina, ela dissipa esse erro que, na realidade, ninguém sofre em vão. Ninguém é esquecido à toa. Ninguém é abandonado à toa. Tudo está explicado de uma forma clara hoje com a codificação dessa doutrina de luz. E aí a gente passa para o item 7. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar.
venho salvá-los. Vinde a mim, pois, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis a consolação que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. As atribulações da vida, lembra que eu falei com vocês um tempo atrás que uma irmã tentou suicídio, chegou até nós e nós conversamos. Essa irmã hoje caminha conosco. Começou a caminhar naquele dia. Mas o desespero dela, de ontem para hoje, foi tão grande que ela tentou novamente o suicídio. Mas isto por quê? Espíritas tentam suicídio? Se suicidam? Muitos. O problema é que essas pessoas entraram para a doutrina. E aquilo, como nós já falamos aqui, a doutrina não preencheu o coração dessas pessoas com os esclarecimentos. Mas a pessoa foge da dor. Isso nós já falamos bastante no mês que passou. Só que quando você busca as consolações no mundo, você se decepciona. Quando você busca a consolação nas pessoas, você se decepciona. Por isso que ele vem falando no início não, na parte desse item 7, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Então, para esses irmãos em desequilíbrio, que tentam acabar com a sua própria vida para curar a sua dor, Jesus traz o remédio que há de pacificar o coração de todas as angústias e sofrimento desses irmãos em provas e expiações. Então, ele nos diz que Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. E aqui o Espírito de verdade, assim como na Gênesis, vem confirmando mais uma vez quando ele diz: Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Esta é a terceira revelação. A doutrina de amor e de luz de Jesus. Doutrina dos Espíritos. Por isso que Jesus traz um apelo para que a gente entenda como proceder, que a gente entenda como sofrer, que a gente entenda como socorrer, para que a gente não perca tempo. Conforme falamos, passamos boa parte do nosso dia dormindo. Um terço, uma pessoa de 75 anos, passa 25 anos dormindo. Então, que no nosso tempo de vigília, a gente, pelo menos dessas 16 horas, consiga alguns minutos, que é pouquíssimo, para estudar, para aprender mais. Porque, meus irmãos, eu faço uma pergunta para nós aqui. Se chega uma pessoa, nós temos o entendimento, graças a Deus. Mas se nós não tivéssemos esse esclarecimento, como consolar uma pessoa e dizer com segurança para que ela não se mate? Para que ela não acabe com a sua própria vida. Então Jesus diz que Deus dirige um apelo a nós, através do Espiritismo. E ele continua no item 8. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras: devotamento
e abnegação. E sereis fortes, porque o devotamento e a abnegação resumem todos os deveres da caridade e da humildade. Meus irmãos, você, quando se anula, quando tem um desprendimento em benefício do outro, em benefício do próximo, em benefício do seu irmão caído. Esse é um dos itens daquela página belíssima do Sede Perfeito, no capítulo do Evangelho, do homem de bem. Você ver mais o irmão do que a si mesmo. A devoção. Mas a devoção não é só aquela coisa do simples, mas a devoção no acompanhar o ente querido, um ente caído, a devoção no explicar, a devoção no aconselhar, a devoção no amparar. Essas duas palavras resumem, como já diz aqui, todos os deveres da caridade e da humildade. E a caridade? O que disse? Tem a questão do Livro dos Espíritos, que não me recordo agora. Como Jesus vê a caridade? Benevolência para com o próximo, indulgência para com os outros e perdão das ofensas. Isso é caridade para Jesus. Ser bondoso com os irmãos. Meus irmãos, tem gente que já levanta esbravejando. Parece que acabou de sair das ondas umbralinas, aquela coisa gritando. E esquece que está acordando, nascendo de novo naquele dia. Tem gente que só reclama. Você não precisa fazer o bem para os outros, se bem que isso é necessário, porque o primeiro a se iluminar é você mesmo. Mas comece fazendo o bem para você mesmo. Benevolência para com os outros, mas benevolência para com você mesmo. Indulgência dos erros alheios. Meus irmãos, a nossa trave é muito maior e a gente enxerga o cisco nos olhos dos outros. Perdão das ofensas. Quando alguém chega até nós e vem pedir perdão, essa pessoa já está no chão. E não nos cabe pisar mais nela. Se você não quer perdoar, é um direito seu. É o livre-arbítrio. Você tem todo esse direito. Mas você não tem o direito de aumentar a sua dor. Porque também, se você não perdoar, como diz Divaldo, se você vai pedir perdão a alguém e a pessoa não perdoa, já não é problema mais seu. É problema daquela pessoa que continua levando um peso negativo nas suas costas. Então, para terminar, meus irmãos, a gente traz uma página do livro Pedro de Camargo Vinícius, que está no livro Em Torno do Mestre, e eu não vou lê-la toda, que se intitula Cristo nasceu? Onde e quando? Esse é o título da mensagem. E aí vem dizendo várias coisas, e ele diz assim: perguntemos a Paulo onde e quando Jesus nasceu. Ele nos dirá: foi na estrada de Damasco. Quando eu, então intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é quem vive em mim. Indaguemos a Madalena, quando foi que Cristo nasceu? E ela nos informará: Jesus nasceu em Betânia. Certa vez, quando eu ouvi a sua voz belíssima, e ele me disse: acaso existe alguma ovelha de meu pai que se perderá? Perguntemos a Pedro, e ele dirá: Jesus nasceu no átrio do paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou a minha consciência para a verdadeira vida. Porque Pedro já tinha sido avisado, e ele, homem rude, jamais negarei o Senhor.
E Jesus, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante pela terceira vez, tu me negarás 3 vezes. Então, Pedro, a partir desse momento, ele teve um encontro com Jesus. E ele perguntemos a Zaqueu, o publicano. E ele vai dizer, Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso para conhecê-lo, subi numa árvore, à beira do caminho por onde ele passava, contentando-se com o ver de longe apenas. E eis que o Mestre Divino, amoroso e bom, acena me dizendo, Zaqueu, Zaqueu, apressa-te, descer daí. Importa que hoje eu me hospede em tua casa. Aí foi o nascimento de Jesus. E o bom ladrão, o Dimas, quando que Jesus nasceu? Ele nos informará que do Calvário, precisamente como todos, na sua cegueira e maldade humana, supunham aniquilá-lo para sempre, o Mestre lhe dirige uma palavra e faz ele antegozar as delícias do paraíso. E aí, meus irmãos, terminamos dizendo, e para nós? Onde e quando Jesus nasceu? Que a luz infinita de nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. A música antes da prece. Maria Regina quer falar, Patrícia. Eu não vi a mão. Também. É Pode falar. rapidinho. É rapidinho. André, seu coração está batendo suavemente e sereno, porque dentro da lição eu vou te dizer. Sentimento de dever cumprido, meu irmão querido. Você usou de uma maestria que eu te abraço fraternalmente. Deus te abençoe. Dona Maria, a todos nós, eu só peço que a senhora não me largue desse abraço que eu vou precisar quando estiver lá embaixo e sempre reitero isso, por favor, não esqueça de mim quando estiveres no paraíso. Por favor. Nem esqueça que, olha, o verdinho, olha, eu estou falando, tem um verdinho ao meu redor. Não, Você sim, vai quando falar, vi aquele lá. é a cordinha. Desse jeito. Tá, filho? Deus te abençoe, porque foi muito bom. A todos nós. Obrigado. Vou botar a música. Tá. Sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do Monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra e do Calvário mesmo humilhado pediu. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem, são qual crianças mais ignorantes que maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Quem é
Jesus, o médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Pois não sabem o que fazem, são qual crianças mais ignorantes e maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, diante da mensagem do nosso irmão André. Vamos acolher. Acolher deve ser o nosso dever, fazendo assim o exercício do amor. Acolher os caídos, e o que nós olhamos nos olhos e desconhecemos a sua dor mais íntima. Que sejamos, Senhor, instrumentos trôpegos para o trabalho no bem. Que Jesus nos ilumine a todos nós hoje e sempre. E ilumine os nossos amores necessitados de saúde e paz de espírito. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus que assim seja.